Nós vamos convidar o nosso irmão Ian. Ele vai trazer a palavra para nós. Ian, ele é membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ele é seminarista lá no JMC. Terminou o primeiro ano agora. Ele veio acompanhado da sua esposa Natália. Está aí. E nós vamos, nesse instante, orar por ele. Pedir que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. E que ele seja um instrumento de Deus para abençoar nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar? Pedir ao presbítero Bento para fazer essa oração em favor do nosso irmão Ian. Amém, Senhor Jesus. Toma o teu filho em tuas mãos. Usa, Senhor, com poder e com graça, com autoridade, Senhor, da parte do Senhor. Amém, Senhor Jesus. 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 Amém. Amém. E já eu quero agradecer o Ian. Falei com ele lá no presbitério e ele de pronto topou a parada, né, de estar aqui conosco para poder ministrar a palavra de Deus. Fica bem à vontade e o Senhor te abençoe. Amém. A graça e a paz do nosso Deus, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Daniel, capítulo 9. Desde já eu digo que é um privilégio estar aqui na Igreja Presbiteriana Marinas Praia Sul e trazer um pouco da meditação da palavra do nosso Deus, para a edificação da Igreja do Senhor. Daniel 9, nós leremos os versículos 17, 18 e 19. Será o texto da nossa exposição. Nós veremos um pouquinho aqui, um trecho da oração do profeta Daniel e em que ele fundamenta as petições dele, o fundamento da oração de Daniel aqui. Daniel 9, 17, 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque ela é luz para o nosso caminho e pode nos direcionar os nossos passos, Deus. E agora, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, trazendo a nós ensinamentos com base na oração do teu servo, o profeta Daniel, que nós aprendamos, ó Deus, aqui um pouco mais sobre qual o fundamento verdadeiro da oração, em que a nossa oração ela deve estar fundamentada. Que o teu Espírito seja aquele quem fala, Deus, e que o Senhor me use apenas como um instrumento teu. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus para a tua glória. Amém.
Irmãos, existem muitas coisas a serem ensinadas sobre a oração. Normalmente fala-se muito sobre a importância da oração e você já deve estar bem convencido de que a oração é algo importante, é tanto que você está aqui participando dessa reunião de oração e buscando a Deus através da oração. A nossa meditação, a nossa exposição da palavra hoje não se baseia exatamente na importância da oração, mas sobre qual é o fundamento da oração. O texto que nós temos aqui aberto, de Daniel 9, é uma oração de Daniel, uma oração de intercessão de Daniel pelo povo de Deus. Esse texto ele vai do versículo 4 até o versículo 19. Isso é o todo da oração de Daniel. O contexto você meio que conhece. Daniel ele vivia no cativeiro, ele foi levado junto com alguns escravos de dentro do povo judeu, de dentro do povo de Deus, lá para a Babilônia. E Daniel ele funciona como um profeta de Deus, profeta da parte do Senhor. Mas aqui a sua função é mais próxima de uma função sacerdotal, porque aqui ele traz essa oração belíssima e ele intercede pelo povo de Deus. O nosso texto, os versículos 17, 18 e 19, eles se baseiam especialmente no fundamento da oração de Daniel. Os finais, os últimos pedidos de Daniel, eles trazem um pouco sobre o porquê que ele pede aquilo que ele pede. Esses últimos versículos, eles trazem então algo que pode nos ensinar um pouco sobre a palavra de Deus, referente a esses pedidos. Irmãos, em primeiro lugar, eu vejo que a oração de Daniel, ela se fundamenta na súplica. Veja aí o versículo 17, o que ele diz. A palavra de Deus, Daniel 9, 17, diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Aqui Daniel ele está clamando. O povo de Deus estava sofrendo. Ele havia visto a cidade do Senhor sendo destruída. E o povo sendo assolado, levado como escravo para o Egito. E Daniel aqui, ele não se encontra mais naquela situação que você está só pedindo, ou que você às vezes nem lembra de pedir. Não. Daniel ele está na situação que ele está clamando mesmo, ele está suplicando. Ele está clamando para que Deus ouça ele, porque a sensação que Daniel tem, no final da oração, é que Deus nem vai ouvir a sua oração, ou que Deus nem está ouvindo mais a oração do povo. E é por isso que ele suplica, é por isso que ele diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Em primeiro lugar, irmãos, a oração ela se fundamenta naquilo que é mais básico de uma oração, que é a súplica, o pedido. É você entregar o seu coração a Deus e na dependência de Deus dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo mais viver na situação que eu estou. Aqui Daniel dizia, eu não consigo mais, o povo de Deus não consegue mais viver na situação que nós estamos. Nós precisamos que o Senhor haja, que o Senhor intervenha, que o Senhor nos tire dessa situação. Irmãos, como é duro o silêncio da parte de Deus, mas por vezes Deus ele se cala com relação aos nossos pedidos de oração. Você já se encontrou numa situação em que você teve a impressão de que Deus não estava te ouvindo, de que você falava, de que você orava, de que você pedia insistentemente com relação a alguma coisa na sua vida e parecia que Deus não lhe ouvia? Eu acho que uma das piores repreensões de Deus para com o seu povo, uma das piores disciplinas de Deus para com o seu povo, é quando Deus ele entrega o seu povo às suas próprias paixões e aos seus próprios desejos. Romanos capítulo 1, por exemplo, no primeiro versículo, no capítulo 1, nos versículos 24, 26 e 28, por 3 vezes a palavra de Deus, ela diz que Deus
os entregou aquele povo que estava pecando contra Deus aos seus próprios desejos, entregou o povo de Deus à sua própria vontade. Por vezes Deus, ele, com o intuito de disciplinar o seu povo, ele não age, ele não intervém, ele faz com que o seu povo clame, com que o seu povo suplique, com que o seu povo busque. E eu consigo pensar em alguns propósitos do porquê Deus faz isso. Em primeiro lugar, para nos mostrar o quanto nós somos dependentes dele. Irmãos, Deus poderia dar as coisas a nós sem que nós pedíssemos. A Bíblia diz que ele conhece os nossos desejos antes mesmo que eles venham à nossa boca. Antes mesmo de você imaginar. Na verdade, Deus, ele por vezes nos concede muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, muito mais. Deus, ele sabe todos os nossos desejos. Mesmo assim, ele nos chama a orarmos. Mesmo assim, ele nos chama a nos prostrarmos diante dele, a ajoelharmos, a dobrarmos o nosso joelho e suplicarmos a Deus. E um dos motivos de Deus fazer isso é para que nós nos lembremos de que nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente. Por isso que a oração, ela precisa se fundamentar na súplica. E a oração de Daniel aqui, ela é um modelo para nós. Porque Daniel, ele roga a Deus, ele pede a Deus para que Deus intercedendo para que Deus intervenha no povo de Deus, no povo de Israel, que estava sofrendo aquele cativeiro babilônico. Daniel, ele reconhece o porquê que o povo estava sofrendo aquilo que ele sofria. No entanto, ele suplica a Deus. Irmãos, e aqui está o nosso segundo ponto, que é a oração, ela se fundamenta na súplica em primeiro lugar, mas ela se fundamenta também no arrependimento e no reconhecimento do nosso pecado e daquilo que temos feito de errado contra Deus. Veja o que diz o versículo 18, talvez um versículo que fale um pouco sobre isso. Daniel, ele continua dizendo: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Aí veja na segunda parte do versículo, quando ele diz o fundamento, por que Deus ele precisa olhar, por que Deus ele precisa atender ao pedido do povo. Ele diz assim: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Segunda coisa que Deus quer de nós, na nossa oração, é um coração arrependido. E Deus, ele quer de nós um coração arrependido porque, primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores, de pessoas que não merecem a graça de Deus. Além de nós dependermos da graça de Deus e precisarmos então suplicar a Ele para que Ele atenda aos nossos pedidos, nós precisamos reconhecer que nós não somos merecedores da graça de Deus. Que nós não oramos a Deus como quem está ordenando a Deus que Ele faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós não temos autoridade nenhuma para ordenarmos coisas a Deus. Pelo contrário, nós merecíamos de Deus a condenação. Nós merecíamos de Deus a destruição. Nós merecíamos de Deus a ira. E Daniel aqui, ele reconhece que o que ele merecia de Deus era o cativeiro. Que Deus havia sido justo quando havia levado ele e o povo de Deus, e o povo de Israel, para o cativeiro, para a escravidão na Babilônia. É isso que nós merecemos de Deus. E aqui Daniel, numa condição de humildade, ele reconhece que não é baseado na justiça dele que ele pede aquilo que pede. A súplica de Daniel não é como quem ordena a Deus que Deus faça o que ele quer que ele faça. Irmãos, sem essa de determinar a Deus o que Deus deve fazer. Muitas igrejas nos nossos dias têm insistido com a falsa ideia de que nós devemos ordenar a Deus as coisas.
de que nós devemos determinar aquilo que Deus tem que fazer, de que nós devemos dar prazo para Deus. Irmãos, nós somos miseráveis pecadores. A oração de Daniel é: nós rogamos que o Senhor abra os olhos para os nossos pedidos, não porque eu sou justo, não porque eu mereço, mas porque eu estou arrependido pelo mal que eu tenho feito. Porque eu sei que eu não mereço, mas o Senhor tem me abençoado. Veja o que diz aí o versículo 16 da oração de Daniel, um versículo antes do trecho da nossa perícope aí. O versículo 16 diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel aqui ele vê que o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, se tornou vergonha para os povos da circunvizinhança, por causa do pecado. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, o pecado é o real problema da humanidade. O real problema da humanidade não é a pobreza. As pessoas elas podem conseguir adquirir muito dinheiro e mesmo assim terem a sua alma condenada ao inferno. O problema da humanidade não são questões físicas ligadas à saúde. Deus ele pode restaurar a sua saúde em todos os aspectos. E mesmo assim, você não ter a sua alma salva pelo sangue de Jesus Cristo. O real problema da humanidade é o pecado. E a única solução para esse problema é Jesus Cristo. E a santificação e uma vida santa. Aqui Daniel, ele reconhece esse problema. Ele reconhece que o mal que ele sofria era decorrente do pecado dele, do pecado do povo em que ele vivia e do pecado dos seus pais, dos seus antepassados. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e de nos arrependermos dessa nossa condição de pecado. É isso que acontece com Isaías, quando Isaías ele tem a primeira visão e ele se aproxima do trono de Deus. Isaías ele diz: ai de mim, se aproximando de Deus, porque eu sou um pecador. Porque eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros, e eu tenho um lábio impuro. Na verdade, ele diz primeiro que ele tem um lábio impuro, né? Essa é a primeira coisa que Isaías reconhece quando ele se aproxima de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é santo. Porque Deus é luz. E a santidade de Deus, a clareza da luz de Deus, ela precisa mostrar dentro de nós aquilo que está errado, aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos o quanto nós não somos merecedores da sua graça, o quanto nós não somos merecedores do seu amor, por causa do nosso pecado. E é por isso que a oração, então, irmãos, ela precisa se fundamentar no arrependimento, na luta contra o pecado, na luta contra nós mesmos, na luta contra quem nós somos. Irmãos, a oração, ela se fundamenta, primeiro, na súplica, porque dependemos de Deus, no arrependimento, porque nós somos pecadores e não merecemos a graça de Deus. Em último lugar, a súplica, a oração, ela precisa se fundamentar na aliança misericordiosa do nosso Deus. Veja o que diz aí o versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes. E aí o texto diz assim: por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade
e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, toda a oração de Daniel, desde o versículo 4 até aqui o versículo 19, Daniel por várias vezes, ele faz menção da aliança de Deus. O fundamento da oração de Daniel não é com base naquilo que Daniel conquistou, mas é na aliança misericordiosa e graciosa de Deus. Nós vemos isso porque ele fundamenta no amor de Deus. Ele diz assim: por amor de ti mesmo. Por amor de ti mesmo, ele quer dizer assim, por causa da tua fidelidade, por causa da tua misericórdia, por causa daquilo que o Senhor é, por causa daquilo que o Senhor fez com o teu povo. Por amor de ti mesmo, não por causa de mim, não por causa do que eu sou, mas por causa da tua graciosa aliança que o Senhor decidiu fazer comigo, fazer com o teu povo. E ele faz assim: a cidade é tua, o povo é teu, o nome é teu. Nada é meu, é tudo do Senhor, é tudo com base na aliança que o Senhor fez comigo. Abra aí o versículo 4 e 5 dessa oração, para que você veja como Daniel, ele inicia essa oração com base nessa ideia da aliança, e ele finda também com base na mesma ideia da aliança. Ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Irmãos, Daniel, ele lembra que Deus havia feito uma aliança com o seu povo. É por isso que ele diz que o povo é dele, a cidade é dele, o nome é dele, é com base no nome dele, naquele nome da aliança, o nome do pacto, pelo qual ele se revelou a Moisés, lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. E aqui com base nessa aliança, com base na ideia de que aquele não é um povo qualquer, mas que aquele é o povo de Deus. Com base nisso, Daniel, ele fundamenta a sua oração. E é como se Daniel ele estivesse lembrando que lá no passado, quando Deus ele fez uma aliança com Davi, quando ele renovou essa mesma aliança com Salomão, ele prometeu que se o povo dele se arrependesse dos seus pecados, buscasse a ele ouviria aquela oração, ele traria restauração para o seu povo. Vamos recordar essas palavras de Deus. Abra aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 22. 2 Crônicas 7, do 11 ao 22. A palavra de Deus diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar na casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí um texto bem conhecido, versículo 14, né? Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. E aí o texto continua dizendo, porém, se você se desviar e deixar os meus estatutos, eu o abandonarei, eu entregarei a outros povos. E várias vezes, irmãos, os profetas, eles alertaram o povo de Deus, de que Deus ele agiria assim, de que se o povo ele desobedecesse os mandamentos da palavra de Deus, se o povo ele se afastasse do Senhor, como afastou, Deus ele traria disciplina a esse povo. E ele trouxe através do cativeiro. Mas aí, quando Deus ele anunciou isso, lá em 2 Crônicas 7, como lemos aqui, ele disse que se esse povo, que se chama pelo nome de Deus, que é o povo da aliança, que é o povo com quem Deus fez um pacto, assim como nós somos povo da aliança, se esse povo, ele se humilhasse, ele orasse, ele buscasse, ele se convertesse dos seus maus caminhos, ele se arrependesse do mal que ele tem feito, então ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Irmãos, Deus tem um povo. Eu sou povo de Deus. Vocês são povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Deus ele tem um nome pelo qual ele se revelou a nós. Esse nome é Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. É o nome que nos identifica. Nós somos cristãos. Nós nos identificamos pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O nome pelo qual Deus ele fez uma aliança conosco, ele fez um pacto conosco, pacto gracioso, misericordioso, pelo qual ele transmite o seu amor para conosco, a sua misericórdia. E ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a suplicarmos a ele o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Porque nós dependemos de Deus e não tem vergonha nenhuma suplicar a Deus, irmãos. Não tem vergonha nenhuma. Deus ele nos chama a suplicarmos a ele, a nos arrependermos e a confiarmos que ele é um Deus de aliança, que ele é um Deus fiel, que ele há de terminar a boa obra que ele começou, porque ele é o alfa e é também o ômega. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que vai fazer com que a gente persevere, com que a gente permaneça firme e inabalável na sua palavra por todo sempre. Então que o nosso pedido, irmão, seja continuamente, Senhor, ouve, ó Deus, perdoa, atende-nos e age. Nós te suplicamos, nós nos arrependemos e nós guardamos a tua aliança. Que Deus ele nos abençoe e nos ensine a orarmos fundados nesses princípios, nessas verdades tão importantes para a nossa vida de oração. Lembrarmos que Deus ele mudou a nossa história, de que ele fez uma aliança conosco, de que nós precisamos depender de Deus, exclusivamente e totalmente de Deus. E lembrar que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, lembrar dos nossos pecados na oração. Irmãos, tem uma coisa que é triste na igreja. Nós pedimos em varejo, mas nós confessamos em atacado, né? Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Detalha cada um dos pedidos. Mas na hora de confessar os pecados, diz assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Perdoa tudo que eu fiz de mal. Não, irmãos, confesse os pecados a Deus. Confesse os seus pecados e se arrependa deles. Não volte a eles. Procure ter uma vida santa. Oração também é momento de confessar e não apenas de pedir. Também é momento de adorar, também é momento de exaltar a Deus, de engrandecer o nome dele, de adorá-lo e de louvá-lo. Que Deus ele nos
nos ensine cada vez mais sobre essas verdades tão importantes. Amém. Nós louvamos a Deus por essa palavra tão importante. Agradecemos Ian pela ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco nesta noite, para a noite de oração, de palavra, onde o Senhor tem falado profundamente conosco.